Mas é o seguinte, pessoal, deixa eu falar. Sábado, eu fui convidada para ir na casa de uma amiga, que ela mudou para uma casa nova e ela resolveu fazer uma galinhada lá na casa dela. E esse povo tudo do Goiás, eu conheci eles tudo daqui, são amizades, tudo que eu fiz aqui nos Estados Unidos mesmo. E a gente foi eu e meu marido. Ele foi bem mais cedo, que ele foi assistir o jogo, e eu fui mais tarde depois do meu trabalho. Aí cheguei lá, tava todo mundo conversando, bebendo vinho, os meninos jogando baralho, assim, um ambiente familiar, mas não era um ambiente cristão. E estava todo mundo na paz. A minha amiga cozinhando, nós mulheres na cozinha, os homens nas outras mesas, mesa de jantar, atrás, assim, não estava nem vendo a gente. E aí chegou esse homem que eu nunca tinha visto, não conhecia, e a minha amiga, a dona da casa, me apresentou e falou: esse é fulano, que até esqueci o nome dele, e ele é um cozinheiro famosíssimo no Goiás, tinha um restaurante bem conhecido lá, e ele acabou perdendo o restaurante. Claro que ela não falou tudo isso, mas ele perdeu o restaurante e ele veio embora para os Estados Unidos. E ele estava na casa dela e ele ia ajudar ela a cozinhar para gente. Aí ficamos lá na cozinha conversando, ele fez os pratos dele lá, famosos, por sinal muito bem gostosos, e a gente conversando. E passou um pouco, ele veio e ficou do meu lado. Tava a amiga dele, que estava ficando na casa dela, eu sentada assim na cabeceira da mesa, e ele veio e ficou em pé assim ao meu lado. E a gente conversando normal. E aí surgiu assunto de Deus, né? Começamos a falar de Deus na mesa. E ele conversando, gente, quando eu penso que não, eu fui tomada de uma força tão grande, de um poder sobrenatural, veio sobre a minha vida. E eu comecei a falar para ele coisas que eu não sabia nem que eu estava falando, não tinha nem noção, que eu nunca tinha visto homem. Mas ele começou a me olhar e Deus falou através da minha boca, falou: olha, quem está falando aqui com você sou eu, e você conhece a minha voz. Falou para ele: você sabe quem está falando através da vida dela, porque você conhece a minha voz. E ele começou a chorar, ele desabou e dava glória a Deus, e todo mundo começou a ficar olhando, né? Com um olhão arregalado para mim. E eu comecei a orar, entregava a profecia para ele, Deus falando para ele que tudo que ele perdeu vai ser reconstituído, que Deus o trouxe aqui por um propósito, inclusive salvação dos amigos dele, nos quais ele está ficando na casa. E Deus falando com ele: você está aqui por um propósito, eu tenho coisas para a sua vida, você não você às vezes, né, fica me questionando, mas você não é cauda, você é cabeça. E eu tenho um ministério para você. E ele chorava, e começou, ele começou a dar glória a Deus, sabe? E quando Deus pegou e falou para ele: e o espírito que está nela, ele testifica com o mesmo espírito que está em você. Aí a minha amiga veio, puxou uma cadeira e ele sentou ao meu lado. E eu coloquei a mão na nuca dele e comecei a orar. E eu comecei a orar em línguas. Automaticamente ele começou a orar em línguas. Ele foi batizado no Espírito Santo bem ali do lado. Começou a orar em línguas e começou a dar glória a Deus. E na hora ele falando, pedindo perdão ao Senhor, querendo estar no caminho de Deus, que ele está pronto para servir ao Senhor, que tudo aquilo que estava acontecendo era resposta de oração da filha dele, da mãe dele que já morreu. E ele ficou assim, molhado de suor. Sabe quando uma pessoa parece que, tipo, fica cansado no espírito, assim, o pastor vai entender o que eu estou falando. Parece que ele foi tomado tão grande pelo Espírito, tão forte pelo Espírito Santo, que ele não conseguia parar de falar em línguas, e ele cansou. Ele cansou, mas ele apoiou na mesa, assim, colocou a cabeça na mesa e começou a orar. E a minha amiga, que é católica, a outra que estava do lado esquerdo, veio também, colocou a mão sobre a cabeça dele, e começou a orar uma oração maravilhosa, sabe? E, assim, parece que Deus usou ela de todas as maneiras possíveis, assim como Deus me usou para orar também pela vida dele.
O marido dessa amiga que estava orando, ele começou a fazer seminário para ser padre. Hoje em dia, né, eles são só católicos, casaram e tudo. E ele me chama de tia, tia. Ele está totalmente encharcado no Espírito Santo. Deixa ele. Ele falou, deixa ele. Ele está totalmente tomado. E ele falando em línguas, e ali falando em mistérios, e não sei o que ele estava falando. Só sei que quando ele voltou, ele falou assim que tudo aquilo que aconteceu foi uma resposta de oração da mãe dele, que já faleceu, que pagava um preço muito alto pela vida dele, que ele estava desviado. E a filha dele, que é cristã, e paga um preço de oração muito alto pela vida dele. Gente, eu fiquei tão impactada com isso. E os homens lá jogando baralho, meu marido viu, porque ele passou para ir ao banheiro, ele viu o que estava acontecendo, mas ele não interrompeu em nada, só passou, olhou, e depois eu conversei com ele, e ele viu que eu fiquei tão impactada, que depois que tudo isso aconteceu, eu ainda falei lá na mesa, eu falei, é aquilo que o meu discipulador, pastor José, fala, que Deus vai nos tomar nos lugares mais imprevistos, né? Ou é numa boate, num bar, num restaurante, na rua, no que for. Não é só dentro de uma igreja que o Senhor vai nos usar. Gente, eu nunca tive uma experiência na minha vida, nem dentro de uma igreja, nem aqui no grupo, nem nada, como eu tive lá. Eu não estava no lugar mais propício, tinha uma música alta acontecendo na sala dos meninos, tinha os meninos gritando lá com baralho, brincando de baralho. É o que eu falei, não era um espaço cristão, era uma casa de família, era uma casa de família, mas eu jamais que Deus ia me usar naquele ambiente, sabe, do jeito e da maneira que o Senhor usou. Então, assim, eu saí dali eletrizada, sabe? Eu não vou mentir, não. Saí dali eletrizada de quando eu fui deitar e tão maravilhada com o Senhor, né? De ter tido aquela experiência tão gostosa que eu acredito que mudou a vida dele e a minha também mudou, com toda certeza, sabe? Assim, né? Aquilo a gente ouve o pastor falar o tempo inteiro, mas você viver é diferente. Então é isso, pessoal. Aí que eu fiz, eu passei o número não sei se a Keila já entrou em contato com o pastor, mas eu passei o número do pastor para ela e passei o número do pastor para ele. Ainda não liguei para ele porque eu nem conheço ele, né? Mas se eu ver novamente, que eu tenho certeza que provavelmente que sim, aí eu vou sentar e vou conversar com ele. Mas eu os convidei, né? Todo mundo lá para participar do nosso grupo. Falei, ó, isso aqui é só sabe aquele tira-gostozinho que a gente vive nas nossas salas de orações. E foi assim, foi maravilhoso, gente. Foi muito, mas muito impactante. Aleluia! Ô, É só glória! o início, né, pastor? Eu creio que Deus vai Magali, fazer coisa muito mais. poderosa, Magali. Pois é, Mas eu me fala uma fiquei. coisa aqui, explica aqui. Você não sentiu nada na hora? Na hora eu senti que eu estava empoderada pelo Espírito. Eu não senti fora de mim. Eu sabia que eu estava falando, e eu estava falando com uma voz muito. Eu já tenho a voz grossa, mas eu estava falando com uma voz muito forte. E Deus falava: não é ela que está falando, eu falo por ela. Eu é que estou falando. E Deus falava: e você conhece a minha voz. Mas assim, com aquele tom de firmeza, sabe? E aí, quando eu falava assim, o povo arregalava os olhos das meninas, e todo mundo na concordância, amém, 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 glória a Deus. E aí ele fala, não é ela mesmo, não, não é Mas ela. foi de repente, de Foi do repente. nada, foi do nada. Eu normal aqui conversando, e de repente o Senhor começou a falar coisas para ele que eu não sabia nem o que era que Deus estava falando para ele, mas aí Deus falou para ele: você sabe o que eu estou falando, você conhece a minha voz. Aquilo parecia que intensificou, sabe? O ambiente esquentou, meu Deus do céu. E ele foi totalmente tomado pelo Espírito. Quando eu coloquei a mão aqui na nuca dele, comecei a falar em língua, ele entrou assim num transe de falar em línguas e ele não parava de falar em línguas, sabe? Ele não parava e ele glorificava o nome do Senhor e ele pedia perdão, sabe? E depois, igual ele falou, eu tenho vontade de subir em cima de um carro e sair gritando o nome do Senhor.
E Eu Gente, li essa começou. palavra, Silvana. Eu li essa palavra no café da manhã, Mateus 10:16, né, pastor? Que Deus está escrito lá. Depois você lê lá. Eu li essa palavra que Deus estava mandando os discípulos ir e que não se preocupasse com o que eles iriam falar, porque Ele ia falar por eles. Está aqui em 10:16. Aqui, ó. Quando chegar o momento, Deus lhes dará o que devem falar, porque essas palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai, que fala por meio de vós. você Meu falou Deus. isso, foi Aleluia. ontem, não foi, Flávia? Você falou isso Foi no ontem. café segunda-feira. Ontem, Foi eu ontem. estava lá. E quando você falou, isso testificou no meu coração. Quando você falou isso. E que eu dia falei que assim, aconteceu isso, Magali? isso foi no sábado à noite. E a Flávia leu isso aí ontem no café da manhã. E quando ela falou, eu não falei nada, porque eu não podia falar, não dar o testemunho ontem, que eu estava acordando, na verdade, quando eu entrei na sala, eu estava acordando. Aí, quando o pastor ainda falou, depois no final, se eu podia dar e tal, eu nem pude responder, que eu estava até tomando banho. Mas a Flávia leu isso aí na hora, testificou no meu coração. Tipo assim, tá vendo? Mais uma testificação do que eu uso, que eu quero, na hora que eu quero, eu que vou pôr a palavra, eu que falo. Gente, foi muito tremendo. Meu Deus do céu, foi muito bom. Foi, assim, uma experiência. Eu sei que o pastor vive isso todos os dias, mas é uma experiência muito gostosa, sabe? De deixar que Deus usar a gente assim, né, pastor? Tipo assim, eu estava ali como um vaso só na mão do Senhor. Mais nada, eu não tinha. Eu era só um barquinho, ele era o leme, ele me levava, né, com palavras do jeito que ele queria. Não era eu que estava colocando as palavras para falar com ele. Que uma que eu nem nunca tinha visto ele. Como que eu ia falar as coisas para ele que só ele e Deus sabia? Não tinha como.